Olá, vamos falar de amor. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de uma palavra muito, muito abrangente. E a gente muitas vezes confunde. Eu diria isso porque as estatísticas, de uma maneira muito interessante, elas mostram o quanto hoje, não só no Brasil, mas no mundo, as pessoas elas se relacionam, elas casam e elas se separam. O que está acontecendo aí? Talvez a gente entenda ou não entenda o que é realmente o amor. O amor ele não vai surgir do nada, claro que não. Você pode até, como acontece em muitos casos, eu posso dizer no meu particular caso, você se apaixona, você se interessa por alguém que você já conheceu em outra existência. Isso acontece muito mais do que a gente pensa. E não só no sentido sexual, da atração entre um homem e mulher, ou enfim, qualquer outra coisa, não. Eu digo isso porque você pode encontrar uma pessoa que ela fez parte da sua vida em outros tempos, como sendo, por exemplo, sua filha, e você, de repente, vê-la, saber que ela já foi a sua filha, e você amá-la nesse sentido. Mas vamos voltar ao tema do amor. E esse tema do amor é bastante interessante, por quê? Porque o que eu consigo detectar é que a grande maioria das pessoas, principalmente dos mais jovens, eles ainda não conseguiram entender que o amor, esse amor tão necessário para que a gente possa se sentir de alguma forma assim completo, eu diria. Ele não, como eu disse, não surge do nada. Ele é uma construção que a gente em algum momento vai ter que começar a fazer. E essa construção começa, claro, com o primeiro impacto, que pode ser sim a atração, claro, mas essa atração não é só física. É uma atração de ideais, é uma atração onde nós nos identificamos com aquela pessoa dentro daquele ideário que a gente tem para nós mesmos. Claro que nós não vamos conseguir, eu penso dessa forma, encontrar uma pessoa que seja exatamente como eu, porque se a gente olhar muitas vezes a grande maioria das pessoas não é narcisista a ponto de amar-se tanto no sentido errado da palavra. Porque amor a gente tem que ter por nós, claro, mas amar-se no sentido de desejar-se, não, aí já extrapolamos. Mas eu quero dizer que é necessário que a gente entenda que o amor é uma construção e essa construção ela começa sempre pela base. E a base desse grande amor, ou do pequeno e que vai se converter em um grande amor, ela começa com um dos mais belos alicerces que pode haver entre pessoas, independente do sexo, é a confiança. A confiança de você estar com alguém, de você estar dividindo a sua vida com alguém e esse alguém ser alguém que você possa cegamente olhar e dizer: eu confio. Porque hoje em dia é muito difícil isso, é muito complicado. Mas quando você vence essa barreira da confiança e quando você consegue ver que aquela pessoa, ela te completa nesse sentido, mas também em tantos outros sentidos. É aquela pessoa que quando você está necessitado, mesmo após uma briga, uma desavença, ela te acolhe, porque ela sabe que você, como ela, passa sempre em momentos turbulentos. Às vezes a gente pode ficar imune durante um tempo, isso é fato. Mas é necessário que a gente comece a olhar e descobrir que aquilo que o padre, quando alguém casa na igreja, diz até que é na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, é a coisa mais verdadeira que existe. Porque quando você ama uma pessoa, quando você ama verdadeiramente alguém que você traz para ser o seu parceiro, sua parceira, enfim, não estamos falando de alguém que nasceu através da junção de duas pessoas, que seria um filho, uma filha. Não, nós estamos falando de um amor que nós construímos. E esse amor a gente constrói com algumas delicadezas, que são detalhes.
eu diria que a grande maioria de nós, eu digo isso como homem que sou, a grande maioria de nós gosta de ver detalhes muito interessantes naquela pessoa. Eu sei que elas também gostam de olhar assim. E quando a gente começa a entender que aquela pessoa que está lá, ela consegue preencher tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você notoriamente sabe necessitar. Você está diante de alguém que provavelmente seja um amor para você. Por que eu digo um amor para você? Porque a gente pode amar uma pessoa, depois pode amar outra, claro, mas nunca duas ao mesmo tempo, nesse sentido de ter duas pessoas como cônjuges. Não, isso não existe. Aí já estamos partindo para o outro lado. Mas eu reconheço que a gente pode amar uma pessoa durante muito tempo, pois por circunstâncias, às vezes, que não são minhas ou dela, ou enfim, ou coisas assim do gênero, mas por distanciamento ou por algumas circunstâncias que fazem com que as pessoas comecem a olhar de outro modo. A gente se distancia. E daí, ao invés do amor, existe outro tipo de amor, que é o amor que a gente tem, que é bem brando, que é bem suave, pelos amigos, pelas pessoas que não são caras, pelas pessoas, muitas dessas que já foram partícipes da nossa existência em outras vidas e que hoje elas estão aqui, mais uma vez, ao nosso lado, como amigos, às vezes como irmãos, mas aquelas pessoas que eventualmente aparecem na nossa história como cônjuges, como aqueles que a gente divide todos os nossos espaços com essas pessoas, elas estão se testando e nos testando no limite máximo, porque o amor, esse amor que nós fabricamos, que é uma construção maravilhosa que Deus nos permitiu fazer, ele é o prenúncio de um amor que um dia a gente vai ter com relação a todos. Um dia. Eu acho que eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Aquele amor como o do nosso Mestre Jesus, que ama todos nós da mesma forma. Mas aqui eu estou falando do amor entre duas pessoas. Eu digo isso porque talvez a coisa mais bela que existe é você despertar todos os dias, ou quase todos, e você olhar para o lado e saber que aquela pessoa que está sentada, ou deitada, ou dormindo, acordada, é a pessoa que você escolheu. E ela te escolheu. Mais do que isso. Ela se permitiu ser escolhida e permitiu-se escolher a você também, para que você possa dividir a sua vida. Aquela pessoa que é mais importante do que você. Sim, é mais importante do que você. E por que não dizer mais importante até do que os seus filhos? Porque os filhos são presentes do mundo. Deus nos deu para que nós criemos, para que nós lhes demos tudo aquilo que é necessário dar. A instrução, o amor, o carinho, os bons exemplos. Mas aquela outra pessoa, ela já veio pronta. Talvez ela e você, vocês dois juntos, como se fosse uma massa muito interessante, possam se completar um ao outro a ponto de vocês criarem uma energia única. Eu costumo dizer à minha esposa que uma das coisas que eu acho mais interessante na nossa relação é que muitíssimas vezes, eu diria que praticamente todos os dias, nós estamos na mesma sintonia. Eu digo uma coisa e ela ao mesmo tempo fala a mesma coisa. Ou quando ela me diz algo ou eu digo algo, ela diz assim, eu estava pensando nisso agora. É como se nós dois tivéssemos uma nuvem em cima sobre nós e essa nuvem estivesse alimentada com as nossas pretensões, com as nossas ideias e através dessa nuvem a gente pudesse se abastecer para que a gente pudesse colocar em pauta aquilo que é necessário colocar. É muito bonito isso. Mas também é muito bonito a delicadeza que nós podemos ter um com o outro.
Delicadeza essa que só é possível quando você verdadeiramente ama alguém. Delicadeza a ponto de você olhar aquela pessoa e sem dizer nada, ou que ela não te diga nada, você saber exatamente o que ela pensa e você ter uma ação naquele instante que possa atender, ou ao menos tentar atender aquilo que ela necessita. Sim, o amor é lindo. O verdadeiro amor é mais lindo ainda, porque ele nos completa. Eu fico extremamente feliz de saber que hoje, nessa minha existência atual, eu estou com alguém, com minha esposa, pela terceira vez. Nós já estivemos juntos outras 2 vezes, juntos como homem e mulher. Mas já estivemos juntos também outras tantas vezes como amigos. Nunca fomos irmãos, mas como amigos. Nunca fomos pai e mãe um do outro, não, mas fomos amigos, muito próximos, talvez até primos, né? Não sei. Mas como homem e mulher, sim. E eu tive já o prazer, né, me foi permitido de ver essa mesma pessoa em outras existências. E você vê que as pessoas, ao longo das suas existências aqui na Terra, elas mudam, claro, fisicamente muitas coisas, mas os olhos, eles praticamente sempre são iguais. O formato, a profundidade, a luz que eles nos dão são as mesmas. E isso é muito bonito. Bom, é isso que eu ia dizer. Eu dedico esse vídeo aqui à minha esposa, que certamente é a pessoa que eu mais amo hoje, nessa terra, daquelas que estão ao meu lado ou não estão, daquelas que eu conheço ou desconheço. Até brinco com ela e digo assim, pode ser que quando eu volte para o outro lado, eu encontre outras pessoas que eu tenho uma relação também tão interessante e tão forte como a sua. Mas, e daí? Isso não é um problema, nunca foi. Porque nós todos invariavelmente estamos caminhando para um dia amar a todos os demais, como nós amamos aqueles que nós são tão exclusivos, tão únicos, como você.